Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, curtir, né, e comentar, para a gente sempre poder trabalhar aí melhor e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Meu nome é Fernanda, sou arquiteta urbanista e hoje nós vamos falar mais sobre reformas. Este apartamento, ele é um apartamento de início do século XX, é um apartamento bem antigo, e aí vocês percebem que a configuração é um pouco diferente do que a gente está habitualmente acostumado a ver. Nós não temos o conceito de suíte, mas temos o conceito de dependência de empregada. O acesso, né, é um acesso praticamente único. A gente tem duas portas, mas as portas elas estão juntas, e isso se dá porque você tem um único eixo de circulação vertical. Essa circulação vertical ela vai estar tanto com os elevadores e com a escada de emergência. Então eu tenho um único hall nesse edifício. Por outro lado, eu tenho amplas janelas nos dormitórios, na sala, que vão receber a insolação direta no período da manhã. Importantíssimo, né? Insolação, ventilação, iluminação natural. Essa ventilação, ela tem aí um trajeto cruzado por conta de todas as aberturas no lado oposto, cozinha, área de serviço, e isso é muito interessante. Por quê? Porque nos traz conforto térmico, você tem um ambiente saudável e fresco, né? Porém, lado da cozinha, área de serviço, está dentro do fosso de ventilação e iluminação, é aquela área interna do edifício, então ela tem aí uma ventilação indireta, uma insolação parcial. Esse núcleo dos banheiros, por sua vez, tem só iluminação natural, né, indireta. Você percebe que a janela é aberta para a área de serviço, então eu já não tenho a relação com o externo diretamente, mas que também pelo tamanho, né, pela proporção das janelas, funciona muito bem. Essa é a nossa planta e a nossa reforma aí vai se dar na transformação desses ambientes, que a circulação ela é fluida, ela é contínua, é muito espaçosa, inclusive nesse apartamento, e a gente vai só alterar aí algumas coisinhas básicas. Como vocês podem perceber, a nossa reforma foi muito grande, foi uma reforma radical, onde a gente vai transformar aí alguns ambientes em outros. Então a gente começa pelo básico, a gente faz a abertura da parede da cozinha com a sala, faz a integração desses ambientes. Lógico, a gente não pode tirar completamente a parede por conta do pilar, e esse pilar ele vai ser resolvido no layout, tá? O layout ele vai incorporar esse pilar aí, e ele praticamente vai ficar natural, não vai ficar essa coisa esquisita como num primeiro momento aparece. Depois a gente inverte, né, a porta do dormitório, realoca ela para mais próximo do outro dormitório. Para quê? Para a gente trazer aí uma privacidade maior dessa área íntima. Se vocês observarem, a porta anteriormente ela estava praticamente alinhada com a porta da cozinha, bem na área social. E isso tudo, né, são só as partes mais básicas do que a gente fez. Porque qual é o maior núcleo dessa obra? Foi os banheiros. A gente fez a demolição completa do banheiro de serviço da dependência de empregada e construímos essas paredes, dividindo de uma outra maneira e criando aí ambientes diferentes. Então o que a gente fez? A gente criou um closet, criou uma despensa, e o banheiro que era de empregada, ele foi ampliado e se tornou um banheiro completo para a suíte, né? Então a gente transformou o dormitório 1 em uma suíte. Tudo isso só foi possível porque, como é uma construção muito antiga, toda a parte de tubulação ela ainda é embutida na laje. Então a gente tem aquelas lajes super espessas e você tem aí todo o acesso, né? E você consegue fazer essas modificações hidráulicas dentro do seu próprio apartamento. Então eu tenho um banheiro social
um banheiro da suíte, um closet, que foram as maiores transformações dessa obra, tá? Bom, essa obra nos trouxe muitas incertezas quanto às instalações hidráulicas. Nós não tínhamos a planta hidráulica desse apartamento por ser muito antigo. A gente só tinha a informação que realmente toda a tubulação estava embutida na laje, mas não sabíamos exatamente como nem onde. Isso, lógico, né, nos levou a ter uma gestão, aí, um planejamento quanto aos riscos bem elaborado, maior. Por quê? Porque uma obra com civil desse tamanho, né, uma reforma com volume de obra civil tão grande, necessitou de uma equipe muito maior. Equipe muito maior, como a gente já falou em outros vídeos, quando você precisa trabalhar com equipes multidisciplinares ao mesmo tempo, leva aí a maiores riscos pelo paralelismo das atividades, e ao mesmo tempo você precisa ter aí uma disponibilidade financeira maior, né? Então eu preciso trabalhar de uma forma única a gestão de riscos junto com a gestão de custos e o cronograma, né? Esses 3 elementos da gestão de projetos, eles são assim fundamentais nesse momento, onde eu preciso entender a complexidade da minha obra, né, entender os riscos que eu estou assumindo. Então eu tenho, nesse momento, o meu apetite de risco estava bem alto, né? Vamos entender que não é fácil você trabalhar uma equipe grande dentro de um apartamento com várias atividades paralelamente acontecendo, trabalhar isso dentro de uma construção antiga e onde a gente não sabia exatamente o que a gente ia encontrar, tá? Lógico que para tudo isso a gente fez aí toda uma previsão orçamentária com uma reserva de contingência um pouco maior, né? Maior por quê? Porque os meus riscos identificados foram muito grandes. Graças a Deus deu muito certo, a gente nem precisou consumir toda essa reserva de contingência, mas também o cliente não teve nenhuma surpresa, que isso é fundamental, né? É a tranquilidade e a satisfação do teu cliente. Então tenham sempre isso em mente. Sentem sim, façam um bom planejamento, né? Despendam o seu tempo nisso, que vocês vão ganhar muito mais benefícios depois, né? O layout final ficou dessa forma. Então, como a gente tem aí o livro integrado com a cozinha, isso propondo, né, a gente tem uma proposição maior de número de assentos, então eu consigo receber mais pessoas nesse local. Ao mesmo tempo, eu crio, né, um espaço multifuncional, que é um home office com um sofá-cama e armário para visitas, porque dentro do perfil desse cliente, você tinha essa necessidade de ter um espaço para receber uma pessoa por determinados períodos do ano, né? Criamos a suíte, que ficou extremamente espaçosa, né, com closet, com poltrona para leitura. A cozinha, ela ganha um balcão de refeição rápida, né, integrado à sala de jantar, uma ilha móvel, e ao mesmo tempo uma maior quantidade de armários. A área de serviço, uma bancada com tanque e máquina de lavar e secar embutidos, e a despensa, né? Então a gente praticamente dobrou os nossos espaços aí. No home office a gente coloca uma estante de livros e outros materiais de escritório, né? Uma bancada de trabalho espaçosa com gaveteiro embutido, e ainda temos uma outra prateleira superior que também acomoda livros se for necessário. Na cozinha, do lado desse balcão de refeição, eu tenho esse armário com uma bancada que vai apoiar uma cafeteira e outros eletrodomésticos aí para o café da manhã, que é uma das refeições que a gente acaba fazendo um pouco mais rápido, né? E acaba não utilizando a mesa formal. E aí você tem toda essa praticidade. O pilar, por sua vez, o que aconteceu? A gente integrou o pilar com a torre de forno elétrico e micro-ondas. Então a verticalidade do pilar, ela foi absorvida pela própria verticalidade do elemento da torre, né? Junto ao fogão. A bancada, você percebe que ela se estendeu por toda essa área, né? Esse L, isso deu maior
aproveitamento para armários também. Então é uma cozinha que, além de muito funcional, ela tem muitos espaços de armazenamento, de acomodação, de louças, utensílios, mesmo a parte de alimentos, tá? Apesar de nós termos a despensa aqui embaixo. Os 2 banheiros, né? Banheiros que não ficaram pequenos, você percebe que eles ficaram espaçosos. Os vasos sanitários foram mantidos nos locais originais. O que foi alterado foi que no lugar onde estava a pia do banheiro de empregada, se afastou, se criou o box, então se diminuiu, né? Se fez 2 boxes menores, mas aí a gente não tinha outra saída, né, para conseguir fazer essa tubulação funcionar, então se aproveitou. Do outro lado, por sua vez, a gente tem 2 pias bem espaçosas aí, bem confortáveis, tá? E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, deixa seu like, compartilha, né? Ativa o sininho, se inscreva e até a próxima. Obrigado!